Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui quem vos fala é Dr. Beco e o tema da aula de hoje é uso de Prolog no mundo Umpus. Vamos ver como que a gente pode resolver alguns dos problemas que este Toy Problem nos oferece. Então vamos lá. Prolog no mundo Umpus. Como escapar com o ouro da caverna do fedor. Bom, o uso da linguagem Prolog se torna uma opção natural para a programação de agentes lógicos, né? Você tem que separar aí, a primeira coisa, os fatos estáticos do que são fatos dinâmicos. Os fatos estáticos, eles expressam verdades absolutas. Por exemplo, no mundo Umpus, o buraco não se move. Então eu posso falar que é um fato que há um buraco em 2,1. E esse fato vai ser verdadeiro durante toda a execução do programa. Já os fatos dinâmicos permitem a gente alterar conforme o modelo de mundo se atualiza. Então, por exemplo, eu estou na posição 1,1. É um fato dinâmico. Como que a gente declara fatos estáticos? Basta escrever o fato lá no início do programa. E fatos dinâmicos, você coloca essa cláusula, dois pontos traço, dynamic, parênteses, cochete, e aí o cochete marca o que no Prolog? Uma lista, não é isso? Então é uma lista de fatos separados por vírgula, fecha cochete, parênteses e ponto final. Nessa lista de fatos, você tem que dizer o nome do fato, o nome do, pode ser um predicado dinâmico, barra a sua aridade, ou seja, quantos argumentos ele leva. Então, por exemplo, estou, abre parênteses 1,1, nesse caso está levando 2 argumentos. Se você preferir, eu acho que no exemplo que eu dou mais à frente, é aridade 1, seria cochete 1,1, fecha cochete. Então, é parênteses, cochete 1,1. Aí, nesse caso, a posição é uma pequena listazinha que é um par ordenado. Então, se é um único par ordenado, a aridade é 1. A orientação, quantas flechas eu tenho, se eu estou com ouro ou não, uma lista de casas por onde já andei, uma lista de intenções de casas por onde eu andarei, uma lista das casas seguras, uma parcial das seguras por buraco e seguras de Umpus. O meu objetivo, este é um predicado importantíssimo para desenvolver a lógica do Prolog. Você precisa ter um objetivo dinâmico em que você vai lembrar em que posição que você se encontra, que tarefa que você está fazendo. Uma lista de possibilidades onde o UMPO se encontra. Essa lista, quando ela cai para uma única possibilidade, então é que você descobriu onde o UMPO se encontra. Se o UMPO está vivo ou morto, importante para você trocar de objetivos, porque se o UMPO está morto e bate nas cláusulas em que tem que matar o UMPUS, basta você testar a veracidade disso daqui e a cláusula ela falha na hora. E uma lista de possíveis buracos, né? Então são exemplos de cláusulas dinâmicas. Como criar fatos dinâmicos? Para criar, você usa o comando acerta. Antes a gente usava acerte com T mudo e tinha também o acerta e o acerte Z. A diferença do acerte A e o acerte Z é que quando você adiciona um fato, o acerta coloca o fato por cima na pilha, e quando você usa acerte Z, você coloca por baixo na pilha, né? E o acerte sem letra nenhuma, ele era parecido com o acerte Z, mas ele está obsoleto. Então aqui eu estou usando um acerta e gravando um fato
de aridade 1, que é o estou, parênteses, cochete, e aí 1,1 a posição que eu me encontro. Muito bem. E como modificar um fato? Para modificar um fato, você tem que fazer algumas regrinhas. Onde eu estou, eu pego e guardo na posição P. Eu dou o comando retract all para dizer que eu eliminei o antigo local onde eu estou. Separo, P aqui é uma lista que tem duas coordenadas, então eu separo P em x1 e y1. Vamos supor que eu andei na posição x, então o x1 mais 1, gravo em x2. Agora eu tenho um x2, y1, e aí eu dou um acerta no novo fato. Agora eu estou em x2, y1. Então eu gravei essa nova posição. Eu não posso simplesmente dar um acerta sem antes dar um retract, porque se você der vários acertos em sequência, eles não se substituem, eles acumulam. Então é como se eu estivesse em dois, três lugares ao mesmo tempo. Se eu perguntar para o Prolog onde eu estou, ele vai me falar: olha, eu estou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Então é importante você manter uma base de conhecimento limpa. Você pega a posição anterior, limpa a base, atualiza a posição anterior e grava na base a nova posição. Isso vale para estou, mas vale para qualquer outra coisa. Por exemplo, eu peguei o ouro, eu estou com ouro, estou sem ouro. Então eu limpo que eu estou sem ouro, eu pego quantos ouro eu tenho, por exemplo. Peguei, eu tenho 2 ouros, beleza, P tem 2. Eu apago que eu tinha 2, agora eu tenho 3 e eu dou um acerte que eu tenho 3 agora. Como que funciona o simulador do mundo Umpus? O simulador é um software que vai estar implementado, vocês vão receber aí um código chamado umpus.pl. Então, ele está representado aqui por essa caixinha. E o seu trabalho é criar um agente que vai ter este predicado init_agent e este predicado run_agent. O simulador, quando você dá o comando start, ele chama init_agent uma única vez. Então, este predicado serve para você colocar quaisquer configurações, inicializações, limpeza de memória, de base de dados, coisas que você tem que fazer uma única vez. Então, quando o seu init_agent retornar, ele retorna para o simulador, que vai configurar o mundo para as condições que você definiu. E aí vai entrar no loop de jogo, que é o run agent. Então, o simulador vai chamar run agent, você vai escrever esse predicado run agent e deve retornar para o simulador. E quais são os parâmetros? São só 2 parâmetros aqui, é uma aridade 2. Só que a complexidade do software inteiro está a partir dele. Então, a partir do run agent que você vai criar os diferentes predicados para cuidar dos outros itens. Então, por exemplo, run agent recebe P, que seria percepções, o simulador manda as percepções e o simulador espera uma ação válida. Essa ação, se ela não for válida, o simulador vai pontuar negativamente seu agente. Seu agente vai morrer, vai acontecer alguma coisa e o simulador vai terminar a simulação. Então, a sua obrigação aqui na criação do agente é ler as percepções, processar, fazendo todo o caminho de predicados e subpredicados e cálculo do que você quer de objetivo. Decidiu a ação, retorna uma ação para o simulador. Não, o simulador não quer saber nada disso daqui do jeito que você fez. Ele quer só saber o seguinte: a percepção que eu te dou é essa, qual é a ação que você quer me dar? E esse laço de jogo fica rodando até o jogo terminar, que termina nas condições lá, ou o agente saiu da caverna, ou morreu,
Basicamente é isso. Então vamos seguir. Então, esse é o laço de jogo. O simulador chama init agent uma vez só, retorna para o simulador. Quando você dá start, chama uma vez, retorna. E aí começa um loop, no loop de jogo. Uma ação por chamada. Um cuidado que você tem que ter aqui, e daí a importância do predicado objetivo, é que quando o simulador chama run agent começa zerado. Ele não vai lembrar o que ele estava fazendo na vez passada, né? Se você não criar predicados dinâmicos que lembrem o que você estava fazendo na vez passada, cada vez que run agent é chamado, começa do zero. Então pode acontecer, por exemplo, do agente bater na parede, ele deu um go forward, bateu na parede e aí retornou, olha, minha percepção é essa. Aí ele conclui que a percepção é a mesma, não mudou nada, ele tem a mesma decisão de que vai bater, vai andar para frente de novo, vai bater na parede de novo. E aí fica aquele agente burrinho que fica trombando na parede. Por quê? Porque a única decisão que o agente tem é pelas percepções. A única coisa que muda quando o simulador envia um run agent. E se as percepções não mudarem, talvez o agente conclua as mesmas coisas, se o agente não tiver memória. Mas se o agente tiver memória, ele fala assim: tudo bem, as percepções são as mesmas, mas eu já fiz essa ação antes, então eu vou mudar meu objetivo. Apesar de serem as mesmas percepções, eu vou tomar uma outra decisão. Então depende apenas da memória do run agent. O simulador não envia nenhuma dica extra, só envia as percepções. E aí como que você pode dividir o seu run agent? São três partes principais. Primeiro, dadas as percepções que você recebeu, você vai atualizar o seu modelo de mundo. O modelo de mundo é aquilo que o agente entende que é o mundo. Não é necessariamente verdadeiro, porque o agente pode se enganar. Mas ele vai montando um labirinto na cabeça dele. Então você achava que ali tinha uma casa, você não sabe se é seguro ou não. Foi lá e sentiu uma brisa, então você fala, olha, vou atualizar o modelo de mundo, que ali pode ter um possível buraco. Então, baseado no modelo de mundo, você vai depois calcular seu objetivo. Então, o modelo de mundo inclui, por exemplo, quantas ações eu já gastei? Será que eu estou para morrer de fome? Porque o agente tem um número de ações limitados. Ou, no modelo de mundo, eu acho que eu já peguei o ouro? Eu acho que eu já matei o Umpus. Por que que eu acho? Porque o que você acha, o que você recebe como percepções, você vai colocar no seu modelo de mundo. Você não tem acesso às variáveis reais do simulador. Você tem acesso apenas às percepções que o simulador te manda. Isso, filosoficamente falando, é uma questão bem humana. A gente não tem contato direto com a realidade, a gente tem apenas um contato intermediário entre o seu corpo e a realidade através dos seus cinco sentidos. Por isso que, por exemplo, uma alucinação auditiva, uma alucinação visual, pode te dar a impressão que existe algo ali que não existe, né? Então é por isso que dentro do nosso cérebro não existe um mundo real, existe um modelo de mundo e o mundo real está do lado de fora da gente, inacessível diretamente. Só é acessível através ou dos cinco sentidos ou de instrumentos de medição que potencializam nossos cinco sentidos. Então, mesmo que você crie um instrumento de medição que possa medir algo que nossos cinco sentidos não conseguem, se você parar para pensar, esse instrumento de medição ele mede e transforma em um dos nossos cinco sentidos, porque é a única maneira de dar entrada no ser humano é pelos cinco sentidos. Então, você pode visualizar uma onda de som inaudível, ou você pode converter uma onda de som inaudível numa frequência audível. Mas aí você está buscando a realidade, que é o nosso simulador lá, que cria e cuida da realidade, e atualizando seu modelo de mundo. Uma vez atualizado, você vai decidir quais são seus novos objetivos. Decidir os seus objetivos, aí você vai calcular a ação daquele objetivo, certo? Então são três partes importantes
no seu run agent, que são, na verdade, 3 predicados que você vai criar em cima do run agent. Então, é run agent C, faça isso, e faça isso, e faça isso, e retorna. Como que você atualiza o modelo de mundo? Você recebe as percepções, o cheiro, a brisa, o brilho, a batida, o grito, né? E aí você, para cada percepção tem um yes or no, e aí você, por exemplo, vamos supor uma brisa, deu yes, o que que você faz? Você coloca a casa atual na lista que você andou, você está naquela casa em que deu a brisa, então já andou essa casa, era segura, você andou e está marcado agora que já andou. Para o caso de não ter que ficar repetindo casas que você já andou. Coloca as casas adjacentes e que não são seguras, né? Porque as casas que são adjacentes, por exemplo, a adjacente da qual você veio, você sabe que é segura, você veio de lá. Mas as outras 3, por exemplo, pode estar na lista de suspeita de buraco. Então você coloca numa lista buracos em. Por quê? Porque você sentiu uma brisa aqui. Então as casas que você ainda não conhece, não sabe se são seguras ou não, passam a ser suspeitas. E inclui todas as seguras, exceto as que já andou na lista andarei. Então você tem também uma lista de casas para onde você quer ir. Que lista é essa? São as casas seguras, exceto as que você estava na lista andei. Então são operações de listas que você vai ter que trabalhar. Intersecção, subtração. E os elementos dessa lista são o quê? São pares ordenados, coordenadas x, y. E se você não sentiu uma brisa? Bom, isso vale para o cheiro, para o brilho, para tudo. Você vai receber yes or no e vai fazer um predicado que resolva o problema. Se você não sentir uma brisa, você coloca a casa atual na lista andei de toda forma, porque você chegou numa casa nova. As casas adjacentes são seguras em relação a buraco. Você não pode falar nada em relação a cheiro, porque você está analisando a brisa. Você tem que fazer um predicado para cada item, porque você pode sentir um cheiro e não sentir uma brisa. Então, analogamente, os mesmos procedimentos para seguras para umpos, seguras ou inseguras para umpos. Então, nesse caso, ela é segura para buraco, não sentiu brisa. Atualiza as casas seguras totais. São o que são as seguras totais? São as que são seguras de buracos e umpos. E inclui todas as seguras, exceto as que já andou, na lista andarei. Ou seja, você está sempre colocando, criando mais possibilidades para onde você pode ir. Conforme você vai explorando o mapa, as casas seguras vão entrando na andarei e conforme você andou nelas, você tira da andarei e passa para andei. De forma que você vai explorar o mapa todo até a lista de casas andarei ficar vazia. Quando não tem mais nenhuma casa para onde você vai ter interesse em andar, mesmo que as listas de casas inseguras não estejam vazias, pelo contrário, vai ter um monte de casa que você não vai ter acesso. Mas as seguras que você poderia andar, que estavam no andarei, você vai subtraindo e jogando para andei, até andarei ficar vazia e andei ter todas as casas seguras. Quando você já andou por todas as casas seguras, está na hora de mudar o objetivo e sair do mapa. E aí tem a questão de como calcular a ação dado um objetivo. Então, ou você calcula a ação e faz a ação, ou você segue, por exemplo, por um caminho, faz uma rota, faz um percurso. Então, por exemplo, aqui eu dou 2 tipos de ações, de pegar ouro ou de sair. Então, o A vai receber uma ação. A ação pode ser, por exemplo, pegar, que é um grab, ou sair, que é um climb. Então, você, quando decidir a ação, está na hora do predicado run agent terminar, devolver o processamento para o simulador, que vai rodar um loop de jogo. O simulador vai receber sua ação, aplicar sua ação no mundo real, calcular as consequências da sua ação e te devolver, então, as novas percepções para o passo seguinte. Ou você pode, por exemplo, calcular uma rota. Olha, eu estou em XY,
A lista de casas andarei é essa daqui. E aí eu vou criar um predicado vai para, que vai me dar a próxima casa para onde eu devo ir. Então, se eu estou aqui e tenho essas casas, como é que eu pego a primeira do andarei e calculo como que eu chego lá? Então, para eu chegar numa determinada casa, eu tenho que usar ou go forward, ou turn right, ou turn left. Então eu tenho que calcular, por exemplo, se o ângulo que eu estou olhando na casa que eu estou, ele é o adequado para o ângulo que eu gostaria de ir, para a casa que eu gostaria de ir. Então vai usar, por exemplo, a função tangente, arco tangente, para calcular, dados dois pontos no plano, qual é o melhor ângulo e aproximar isso para o 0, 90, 180 ou 270, que são os únicos quatro ângulos que o nosso agente usa. Então, por exemplo, se duas casas estão numa certa diagonal, cujo ângulo está como 80, o melhor que eu posso fazer é 90, então eu vou para cima. Quando eu vou para cima, agora eu estou em outra casa, e aí a casa destino em relação à nova casa mudou o ângulo. Vamos supor que agora está, por exemplo, 185, né? Então o melhor que eu posso fazer é 180, eu vou para a esquerda e assim por diante. Então como que é o vai para? O vai para, eu primeiro crio uma rota, calculo qual é o ângulo de incidência melhor e aí eu faço uma ação. Como que é essa ação? Eu vou andar, go forward, ou vou para a esquerda, turn left, ou se não eu vou para a direita, turn right. Dependendo do que? Do ângulo e da casa que eu estou, do ângulo que eu estou em relação à casa que eu vou. Muito bem. E quais são os objetivos? Aqui fica em aberto para vocês experimentarem com novos objetivos. Esses são apenas uma lista que pode ser útil. Por exemplo, um objetivo pegar. A ação é um grab. E depois que eu pego, o novo objetivo é sair, por exemplo. Então, se a gente está nessa tabela, essa tabela não é para ser usada exatamente como está aqui. É apenas para ensinar vocês a fazerem uma tabela. Por quê? Porque nessa tabela, se eu pegar o ouro, eu faço a ação grab e o meu novo objetivo já é sair, eu não estou querendo matar o Umpus. Eu peguei o ouro, já quero sair. Então talvez você queira alterar isso daqui, talvez você queira criar um agente que faz outras coisas diferentes. Aí, se o meu objetivo é achar ou explorar, né? E eu tenho casas ainda para explorar, eu chamo a ação vai para. Eu pego uma casa nova das que eu andarei e vou seguir para lá. E o novo objetivo continua sendo achar, enquanto eu tenho casas. Quando eu não tenho mais casas, meu objetivo é explorar, mas eu não tenho mais casa nenhuma e eu estou em um 1, porque é o único local em que eu posso dar um climb, então minha ação é um climb. Se o meu objetivo é achar ou explorar e eu estou sem casa, mas eu não estou em um 1, então eu vou chamar vai para um 1 e vou calcular a ação, não importa onde eu esteja, eu preciso calcular qual é a ação para chegar em um 1. Então, por exemplo, se eu estou lá no canto superior direito, olhando para cima, qual é a ação para chegar em um 1? Né? Primeiro, não é andar, porque se eu estou olhando para cima, eu vou trombar lá em cima. É turn right, por exemplo, turn right. E aí? E agora eu estou olhando para a direita, agora eu dou outro turn right. Então, esse vai para é um objetivo, é um predicado que ele vai dar uma ação diferente para cada situação que tem a ver com o ângulo que eu estou e a casa para onde eu quero ir. Então você garante com um predicado desse tipo que ele não vai ficar, por exemplo, repetidamente batendo a cara na parede sem saber o que está acontecendo. Porque para cada situação, para cada configuração, ele tem uma reação diferente. E aí, se eu estou no achar e chego na casa 1, o novo objetivo é o que? É sair.
Depois que eu mudei para o objetivo sair, se eu estou em um é climb. Se eu não estou em um, vai para um. E aí, por exemplo, esse cara troca para esse. Então, o objetivo não muda, fica sair dos dois jeitos e muda a ação. Então, é nessa pegadinha aqui do objetivo com a memória que você consegue fazer um agente lógico inteligente. Sem a tabela de objetivos, se for puramente reativo, vejo ouro, eu pego, eu não vejo nada, eu ando, eu trombei, eu viro para a esquerda, não tem objetivo nenhum. Acha que vai dar certo? Não vai, mas é um experimento muito legal, é fácil de programar. Você então pode fazer esse experimento no seu exercício antes de implementar o objetivo. Faça todo. O código não é perdido porque é o mesmo código. Faça todo o agente funcionando de forma reativa e depois encaixe o objetivo nele para ver como que melhora a inteligência do seu agente lógico. Como que seria o vai para? Por exemplo, se eu estou numa posição, sei lá, XY, né? Que posição que eu estou? Eu estou em X1, Y1 e eu quero ir para X2, Y2. Eu vou dar o comando go forward se. Então tem que ler dessa forma. Se tudo isso acontecer, então essa cabeça de cláusula passa a ser verdadeira e aí o comando go forward vai ser retornado. Então, para eu ir para X2, Y2, eu vou dar o go forward se eu estou em um X1, Y1. A minha orientação é ó. Eu crio a rota de X1, Y1 para X2, Y2, uma rota R. R é uma lista com várias casinhas, várias posições, né? Vários pares ordenados. E aí eu tenho que o primeiro item da rota é um XA, YA. Essa barra separa a lista do resto. Então, a minha direção é um O. E o ângulo entre x1, y1, xa, ya é a direção, né? Acho que nem precisava desse comando bota O aqui direto, mas eu acho que eu quis dizer que isso aqui vai ser a direção que você pode alterar. Então, se o ângulo entre o x1, y1 e o xa, ya é esse ângulo da direção, eu estou olhando para o ângulo correto, go forward. Então, este predicado ângulo entre é o predicado que você precisa fazer, dados dois pontos no plano, qual é o ângulo entre esses dois pontos. E não pode ser ângulo quebrado, tem que ser o ângulo sempre aproximado para 0, 90, 180 ou 270, porque se der um ângulo quebrado aqui, essa igualdade nunca vai ocorrer, né? Então, se deu 95, você vai arredondar para 90. Um outro exemplo do vai para com o turn left. Quando que eu vou dar um turn left? Muito simples. Eu estou em x1, y1, quero ir para x2, y2. O meu resultado vai ser turn left se a minha orientação é O. Eu crio uma rota x1, y1 para x2, y2, a rota é R. O primeiro item da rota é um xa, ya. E aí a direção O mais 90, mod, que é a operação de pegar o resto, 360. Então, com essa formulazinha aqui, eu tenho a direção que eu quero. E o ângulo entre x1, y1, xa, ya é essa direção. Ou seja, eu vou virar para a esquerda se está faltando eu adicionar 90 no meu ângulo. Se não, o outro caso, eu vou virar para a direita. E aí, simplesmente eu posso colocar, se não vou para frente e não vou virar para a esquerda, vai para, não importa que casa que é, turn right, ponto final. Então, esse daqui é uma cláusula default, que seria aquela caso contrário, pega tudo. E o que são casas adjacentes, por exemplo? Se eu estou numa casa aqui, nesse exemplo, essa central aqui, as adjacentes são as que estão acima, abaixo, à esquerda e à direita. Como é que eu sei calcular essas casas adjacentes? Um certo XY é adjacente a um LA
Se adjacente de cima, XY do AC, adjacente de baixo, XY AB, adjacente de esquerda, XYAE, adjacente de direita, XYAD. Então aqui eu estou criando uma lista de casas adjacentes. Dado um XY, como que eu calculo essa lista? Eu calculo quem está acima, quem está abaixo, quem está à esquerda, quem está à direita e faço um append e coloco o AC com a B numa lista temporária L1, o AE numa lista temporária L2, junto com o L1, e aí o AD junto com L2 e finalmente a lista de adjacentes é calculada. Então, esse predicado aqui é um exemplo de como você pode implementar, dado um XY, me retorne, por favor, uma lista de casas adjacentes. Esse predicado aqui precisa dos subpredicados aqui, a DJ acima, a DJ abaixo. O que seria isso? Seria assim, o que é um ADJ acima? XY, dado um XY, se o Y1 é Y mais 1, e aqui o menor que 5 é porque eu fiz fixo para um mapa tamanho 5, mas se o mapa for tamanho variável, você precisa de uma variável aqui. Então, o AC é uma lista com um par ordenado x, y1. O x se mantém, porque eu estou indo para cima, e o y, ele sobe 1, certo? Caso contrário, é uma lista vazia. Então, se eu bati no teto, eu não posso subir, então eu retorno uma lista vazia. Esse esquema, novamente, a gente está vendo, é uma cláusula pega tudo. Isso é muito usado em Prolog. Você faz uma cláusula que pega o caso específico. Se essa cláusula falhar, você tem uma outra cláusula que pega tudo. E assim, o seu predicado ADJ acima, ou dá verdadeiro aqui em cima e te dá uma resposta, ou dá verdadeiro aqui embaixo e te dá uma lista vazia, mas o predicado em si não falha. A resposta pode ser vazia, mas o predicado não falhou, porque se o predicado falhar, vai falhar quem chamou também. Então, uma maneira de programar, lógico que você tem que aprender a usar também o falso, a falha, mas uma maneira interessante que você pode pensar nos seus predicados é: meus predicados nunca vão falhar, vão sempre dar uma resposta, seja ela a resposta que eu quero ou um código de erro, uma lista vazia, alguma coisa que eu possa tratar o problema depois. E atualiza brisa, por exemplo. Como é que eu atualizo o modelo de mundo dado que eu recebi uma brisa? Primeiro eu pego a lista de percepções e ignoro os itens que não são brisa. Se eu recebi um yes, na segunda colocação é a brisa, então ele vai bater com esta cláusula. Aí o que eu tenho que fazer? Olha, eu pego o XY, que é onde eu estou. Eu pego a lista de casas por onde já andei. Eu apago a lista de casas por onde já andei. Eu faço a união dessa lista que eu acabei de pegar com o XY, que é onde eu estou. E agora eu tenho uma nova lista, que é a lista nova de andei. E aí eu gravo que eu andei agora. Então, a primeira parte é atualizar andei, conforme eu falei numa transparência anterior. Depois, eu pego uma lista de adjacentes. Eu pego uma lista de seguras. Eu subtraio os adjacentes das seguras e fico com LP1. Eu pego uma lista de buracos uma lista de possíveis buracos. Eu subtraio a lista de possíveis buracos do LS, que são as seguras, eu fico com LP2. E agora eu faço a união de LP1 com LP2 e eu tenho a nova lista de buracos. Então eu apago o antigo buracos e faço um acerte da nova lista de buracos. Então eu atualizei onde estão possíveis buracos. Isso aqui é importante porque eu senti uma brisa, então eu tenho que falar: olha, tem possíveis buracos nas adjacentes. E aí eu tenho que atualizar também andarei. Como é que eu faço isso? Eu pego a lista de casas andarei. Eu adiciono a lista LS, que foi dada acima, com a lista de andarei, que é arei. E eu vou ter aqui um tarei 1. Eu vou ter casos de
pares ordenados repetidos, então esse comando list to set, ele remove duplicados. Então, tarei1 passa a ser tarei, e aí são a lista de para onde andarei. Aí eu subtraio a lista tarei da lista de nova dos que eu andei, e eu vou ter a nova do andarei. E aí eu apago a lista andarei e gravo novamente a nova que andarei. Então, esta é uma maneira de você criar esse predicado. Não significa que é a única, é apenas para inspirar você para resolver aí o problema, ok? Tentem fazer do seu próprio jeito e resolver, inclusive com mais detalhes, caso você sinta falta de alguma coisa que poderia estar fazendo, que isso aqui é bem resumido. Muito bem. E as casas seguras? Como é que a gente balanceia essas casas seguras? As casas seguras, aqui eu coloquei apenas 2 itens, seguras de umpos, seguras de buracos, mas a gente sabe que tem também os morcegos, que teria mais uma bolinha aqui. Mas vamos simplificar aqui, como que você sabe que quais são as casas seguras? Você tem que ver quais são as seguras de umpos e quais são as seguras de buracos, e a partir dessas duas listas, criar a lista de casas seguras totais. Então, por exemplo, eu tenho a lista de casas seguras de buraco, SB, a lista de casas seguras de umpos, SW, a lista de casas seguras, ES. Eu faço a interseção de SB com SW, chamo ela de SS. Eu faço a união. Por que a interseção primeiro? Porque eu vou pegar as casas que estão seguras de buracos e de umpos, e é chamado de SS. Eu faço a união das que eu já sei que são seguras com as que são seguras de buraco e umpos, e eu vou ter a nova segura. Eu apago, retract all, as antigas seguras e dou um acerta nas seguras, nova segura. Então, com isso, eu atualizei a lista de casas seguras. Esse tipo de raciocínio vai levar o seu programa de agente lógico a resolver de uma maneira muito bonita o seu mundo umpos. E com isso nós terminamos a aula de hoje. Agradeço aí a sua atenção, espero que tenha aproveitado bastante e ficamos por aqui.